Olá pessoal, estou aqui de volta para a gente fazer agora a reflexão astrológica para a semana do dia 19 ao dia 25 de novembro de 2017. É uma semana onde o grande evento da semana é a mudança de signo aqui do Sol, né? Ele já ingressa no signo de Sagitário. Fora isso, não temos aspectos importantes, nenhum grande movimento além dessa mudança do Sol, tá? Se torna uma semana onde as coisas vão fluir bem no ritmo constante. Bom, no domingo, no dia 19, não temos nenhum aspecto importante exato sendo formado no céu durante o domingo. Bom, uma boa parte do domingo, então, ainda tem uma característica um pouco mais animada, mais de calor, né? O Sagitário é um signo de elemento fogo, então o nosso campo do humor, as nossas emoções, elas já ganham um ritmo um pouco mais acelerado, um dinamismo e pontualidade mesmo, né? E essa é uma característica que é levada para segunda-feira, no dia 20, porque aí a gente ainda tem a Lua continua passando por Sagitário, e lá em Sagitário ela vai formar uma conjunção com o Mercúrio, que está passando por lá, e também com o Saturno, um pouco mais adiante. O Mercúrio já começa a diminuir a velocidade dele, porque ainda em 2017 ele tem o último período, né, a última fase do movimento retrógrado dele, tá? Então ele está diminuindo a velocidade. E mais o que a gente tem por essa conjunção de Lua com Mercúrio e depois da Lua com Saturno, porque o Mercúrio está passando numa faixa ali dentro do signo de Sagitário que a gente diz que é um termo do próprio Mercúrio. Então ele não está assim tão prejudicado. O fato é que a segunda-feira ela é bem importante para ir direto ao ponto em assuntos que precisam de solução, seja em qual área for, no romance, na vida profissional, nos negócios e no nível geral, ela favorece essa questão de ir direto, porque uma característica muito forte do Mercúrio quando passa pelo signo de Sagitário é a franqueza, é ir ao ponto X da questão. Então essa característica ela está bem elevada em conjunção com a Lua ainda, porque a Lua rege o nosso campo emocional e o Mercúrio é a nossa mente básica. Nós conseguimos alinhar a mente e os sentimentos, as sensações de uma certa forma. Então é muito mais fácil para conseguir dar um ponto final em determinados assuntos que estão incomodando, resolver a coisa mesmo, né? Também para você expressar, né? Porque como a franqueza está elevada, expressar o que está pensando se torna um ponto importante, tá? Tem que só tomar um pouco de cuidado com a brutalidade, né? No sentido negativo, muita franqueza pode se tornar uma coisa bem pesada, né? Meio arrogante, por exemplo, tá? Depois, na terça-feira, no dia 21, muda de novo o quadro, ainda vem com uma característica que tem um peso ainda ali do signo de Escorpião. A gente tem a Lua passando pelo signo de Capricórnio na terça, mas o Sol está no último grau de Escorpião. Esse grau, ele é um grau crítico e o Sol só vai ingressar em Sagitário na quarta-feira, na virada entre a terça e a quarta-feira. Então, toda terça-feira ela não é muito bacana para início, seja quais forem, em quais áreas forem, tá? O que fica mais favorecido, a gente poderia dizer, né? O que flui com um pouco mais de facilidade na terça-feira são as questões que precisam de concentração, que você precisa abrir os mínimos detalhes, que você precisa planejar para resolver, que precisa ir a fundo, enfim, o que você precisa buscar informações, resolver. Essa questão da análise crítica, da capacidade de abrir tudo aquilo que está gerando empecilho e olhar lá fundo mesmo qual é o real problema da coisa, ela fica mais favorecida. Então, é mais uma característica de finalização e conclusão das coisas mesmo, tá? Na quarta, então, aí o Sol ingressa em Sagitário, como eu falei para vocês, na viradinha, né? A Lua ainda estará passando pelo signo de Capricórnio e ela vai chegar a formar um aspecto de tensão com o Marte. E é muito interessante a quarta-feira porque a gente percebe muito nitidamente essa passagem da influência de Escorpião muito forte para uma influência sagitariana. Porque o nosso emocional com a Lua em Capricórnio, ele ainda está muito concentrado, tá assim, voltado para resolver as coisas, para produzir, por exemplo, voltado para produzir, para essa questão de chegar ao resultado final, né, de chegar ao ponto das coisas, mas o próprio Marte, que representa a ação, a atitude, a agressividade, capacidade de resolver as coisas, ele ainda está em Libra, que é
um ponto de muita hesitação, né? Uma área do zodíaco de muita hesitação. Então aqui a gente tem um conflito muito evidente entre a nossa vontade e disponibilidade interior para chegar às coisas direto, traçar objetivo, falar o que tem que falar, resolver o que tem que resolver. Até a gente percebe esse clima, né? E também aquela questão de hesitar um pouquinho, né? Então ele é um conflito que fica muito marcante aqui durante a quarta-feira, por isso ela acaba não se tornando muito produtiva. Não é um dia assim onde vocês vão perceber uma produtividade em alta, seja no trabalho ou nas coisas do dia a dia que você precisa resolver. Pode contar aí que alguns empecilhos vão surgindo no meio do caminho, né? A saída para isso é você buscar apoio mesmo, né? Aproveitar uma característica ainda do Marte em Libra e pedir ajuda e tentar negociar, tentar achar um caminho de versatilidade para chegar onde você precisa chegar, tá? Na quinta-feira, no dia 23, a Lua continua passando por Capricórnio até uma boa parte do dia ali. Depois ela vai ingressar em Aquário. Muda muito a característica ao longo do dia, tá? Também não é um dia de aspectos exatos sendo formados no céu. E aí, a mudança, né? Começamos o dia ainda com essa questão mais prática, mais direta, produtiva, pé no chão, característica de terra, né? Do Capricórnio. E aí, ao longo do dia, vocês vão percebendo que essa necessidade de colocar a mão na massa vai diminuindo bem e que as coisas vão se tornando mais mentais. Então, vai ser comum vocês buscarem informação, pesquisar coisa na internet e, às vezes, em assuntos muito abertos e muito amplos ou, às vezes, até em termos de interesses pessoais, de coisas do dia a dia, mas buscar informação, abrir a mente, né? Abrir o campo para que você possa acessar as soluções realmente, né? Buscar coisa fora mesmo, né? A característica aquariana ela é muito generalizada, enquanto a de Capricórnio ela é muito concentrada. Você vai perceber bem essa mudança aqui ao longo do dia. Na sexta-feira, no dia 24, a Lua tá passando pelo signo de Aquário e aí ela vai formar um aspecto de tensão com Júpiter lá em Escorpião. Esse aspecto de tensão pega signos de característica muito sustentada, signos fixos, tá? Então, a sexta-feira ela é um pouco tensa, assim, nesse sentido da gente ficar muito dependente da opinião e da crítica externa, tá? Tem que tomar cuidado para não levar isso no sentido negativo e se doer por qualquer coisinha que os outros falem, né? Tá? Qualquer crítica que surja aí durante o dia, porque é natural essa combinação de Lua com Júpiter deixar nosso campo das emoções mais expansivo, só que a gente está falando de signos de característica muito retentiva, né? Eles são signos fixos, então não é tão expansivo num sentido de abertura e felicidade. O que a gente percebe é que ele expande para dentro, né? Quer dizer, toda essa necessidade toda essa facilidade que a gente encontra para se incomodar com a maneira como o outro age, como o outro pensa sobre nós ou sobre o mundo, ela fica bem acentuada. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Sempre que a Lua está em aspecto de tensão com o Júpiter, também tem que ficar atento a essa questão das promessas, do quanto você promete para o mundo, tá? Se a gente pensa que o Júpiter representa a nossa esperança, as nossas expectativas e perspectivas em relação à vida, o campo emocional então está em conflito com as expectativas e perspectivas. Isso pode fazer com que você enxergue as coisas além do que elas podem acontecer, tá? E aí essa questão da promessa, prometer aquilo que você não tem certeza que pode cumprir, também é uma probabilidade, ok? Bom, no sábado, no dia 25, a Lua passa ainda pelo signo de Aquário, mas agora ela já vai formar um aspecto muito bom com o Marte, que está passando pelo signo de Libra, e depois ela forma um tenso com a Vênus em Escorpião. Bom, então a gente tem o quadro de sábado, que é muito legal para um entretenimento e troca, mas no nível das amizades, sem o vínculo tão forte no campo das emoções. Porque quando ela formar um aspecto de tensão com a Vênus, e a Vênus está um pouco tensa ali, prejudicada, eu diria, né? Fraca ali no signo de Escorpião, há uma tendência a gente exagerar um pouquinho nessa coisa dos desejos, dos interesses, das atenções que a gente acaba dando no sentido do eu preciso disso, eu preciso daquilo em um certo nível. Como a Vênus rege o romance, a sexualidade, os prazeres, todos os prazeres da vida material,
esse confronto da Lua com a Vênus, ele não é legal, ele acaba distorcendo um pouco essa ideia do que nós precisamos, necessitamos, né? Então, é bem provável que o nosso senso de percepção, ele fique muito prejudicado nesses sentidos. Aí, para as questões amorosas também, porque pode acontecer aquela coisa da pessoa falar algo e você interpretar de uma maneira diferente, de um jeito que nem é o próprio que a outra estava querendo dizer, ou vice-versa, né? Você fala e a tua pessoa interpreta errado. Então, essa possibilidade, ela fica um tanto elevada. E também das desconfianças, né? É comum isso aqui. Então, sabe, por exemplo, você vê uma coisa que não diz nada, assim, claramente. Mas aquilo já levanta né? Já coloca uma pulga atrás da orelha e você fala, será que é isso? Será que é aquilo? Tal. Então, a desconfiança também é uma tônica do sábado, por isso que ele acaba se tornando melhor para as relações sem vínculo emocional e que são as relações impessoais do cotidiano, né? Ou mesmo para entretenimento, para você se divertir, para ir no cinema, sei lá, para passear, enfim, acaba sendo melhor para essas coisas mais leves do que para realmente resolver coisas muito importantes, tá bom? Então é isso, pessoal. Aí, na próxima semana, a gente já tem mais algumas coisas bem interessantes acontecendo, tá? Eu deixo um abração para vocês e até o nosso próximo vídeo.